tá? De todas as partes envolvidas. Então, na prática, vale a pena pedir depoimento pessoal, tá? Quando eu advogava, eu sempre pedia. Sempre pedia. Não porque eu queria ouvir o depoimento do réu. Às vezes você quer, mas vamos pegar aí um caso. Pessoa jurídica. Vocês sabem o que acontece quando o réu é pessoa jurídica? E você pede depoimento pessoal? Vocês sabem quem é que eles mandam? Eles mandam aquele representante da empresa que não sabe nada dos fatos. A audiência é ridícula. O juiz fica perguntando, ele fica, olha doutor, eu não sei, isso é de outro setor. Mas eu não sei dizer, eu sou da parte contábil. É assim. Mas por que eu peço? Porque aí o juiz vai pedir para ouvir o meu depoimento, vai determinar, né? Que eu compareça à audiência para ele colher o meu depoimento pessoal também, tá? E aí o meu advogado pode formular perguntas para mim. E aí eu vou poder contar a história melhor, ok? Lembrando a vocês o seguinte, depoimento pessoal tanto pode ser produzido por requerimento quanto de ofício, tá? E é um meio de prova, porque no procedimento comum, a parte não precisa comparecer em juízo para audiência não, só se o juiz determinar. Se o juiz determinar é porque ele está querendo o depoimento pessoal. Se ele não quiser o depoimento pessoal, a parte não precisa. É diferente lá do juizado especial. Se você não for, o juiz arquiva o processo. Ok? Então, quando o juiz quiser que a parte esteja presente em audiência para colher o depoimento, ela vai mandar intimar a parte pessoalmente para comparecer. Tá? Segundo meio de prova, confissão. Precisa explicar a confissão? Confissão, como é que eu uso a confissão como meio de prova? A parte vai lá na contestação e declara que o que o autor está falando é verdade. Ou ele apresenta um documento que ele foi ao cartório e atestou como verdade uma situação, tá? Ele confessa aquilo ali. Confissão aqui não é tão protegida assim como é no processo penal. O processo penal, não sei se vocês sabem, mas aquela confissão que muitas vezes é obtida pela polícia, na hora que faz uma prisão em flagrante, vai interrogar o camarada lá que foi preso, né, confessa. Essa confissão não tem valor nenhum perante o juiz. Se a parte chegar lá na hora do interrogatório dela e disser, olha, eu fui coagido, eles me ameaçaram, me bateram e eu confessei, mas não fui eu que fiz. Essa confissão não serve para nada. A confissão lá do processo penal que tem valor é a confissão feita perante o juiz. O juiz chega lá e pergunta, fui eu mesmo que fiz. Fiz e faço de novo. Teve um caso que eu vi, era um júri. Acho que foi até o júri que eu fiz. Teve uma parte do interrogatório lá que um dos réus que não estava com a gente, ele tinha outra defesa, o promotor pegou, fez uma pergunta, o juiz mandou ele responder, aí depois ele respondeu, e aí o juiz virou e falou assim, mas como é que você, o promotor comentou, o juiz perguntou, como é que você pode afirmar assim com tanta tranquilidade que você é inocente, se você já foi condenado por 4 homicídios? Aí ele falou, é simples, porque eu sou homem, eu só mato olhando no olho. E esse daí morreu pelas costas. Desse jeito, o cara falou em juízo. Ele estava confessando? Não estava confessando não. E até foi um recado, um recado bem dado assim dele. Eu acho que isso pesa em favor, vai para o lado da defesa dele. Se você levantar a ficha, o cara matou os 4 olhando. Isso aí é de nego que é psicopata. O cara tem ali, a tara do cara é matar vendo o que vai morrer, agonizando e morrendo, olhando nos olhos. O outro morreu com paulada pelas costas, tem nada a ver com ele. Tem nada a ver, não, esse aí eu não matei mesmo, eu gosto de matar olhando nos olhos, eu não mato pelas costas. Vocês ainda vão conhecer muita coisa legal quando vocês estiverem mais perto de formar. Vocês vão ver como é que é o mundo de verdade. Agora, o que tem de importante aqui no processo civil sobre confissão é o seguinte, a gente nunca pode esquecer dos direitos indisponíveis. Lembra dos direitos indisponíveis? Se eles são indisponíveis
expressamente, tacitamente, então eu não posso confessar em matéria de direito indisponível, tá? E isso ser suficiente para liberar o juiz de apreciar outras provas, ok? A confissão não é admitida, então, em matéria de direitos indisponíveis. E ela é admitida de forma absoluta se a pessoa confessa, não necessariamente o juiz aceita e pode, tipo assim, pedir que... No processo penal, só ela não é suficiente, não. Aí só elas... Porque aqui a gente está falando dependendo do que a gente está discutindo, né? Claro, tem matéria que não pode nem ela ser utilizada, tá? Mas é o que eu falei para vocês, no processo civil, ela tem um peso um pouco menor. Assim, quer dizer, na verdade, maior, né? Menor na medida que eu digo, não existe tanta proteção, tá? O processo civil, ele tem uma lide de natureza civil que você tem que chegar ao fim, não está falando da liberdade de ninguém, está falando só de questão patrimonial, né? Eventualmente um direito pessoal, mas os direitos pessoais que você não pode, que você tem que proteger um pouco mais, a gente chama de indisponíveis. A gente vai falar lá direitos da personalidade ou qualquer coisa assim. Então ela está bem regulada, está bem protegida, tá? Esse aqui é um meio de prova interessante, exibição de documento ou coisa. Ele é tão interessante que existe um procedimento especial cautelar lá preparatório no código que você pode utilizar mesmo sem o processo, tá? Vocês vão estudar lá no 8º semestre. Me empresta um código só para eu achar o artigo. Ou seja, ele pode ser utilizado como meio de prova no curso do processo de conhecimento ou ele pode ser utilizado de uma maneira preparatória. Vou pegar aqui, artigo... º 844, da exibição. Tem lugar como procedimento preparatório à exibição judicial de coisa móvel em poder de outrem e que o requerente repute sua ou tenha interesse em conhecer, de documento próprio ou comum em poder de cointeressado, sócio, condômino, credor ou devedor, ou em poder de terceiro que o tenha em sua guarda como inventariante, testamenteiro, depositário ou administrador de bens alheios, e da escrituração comercial por inteiro, balanços e documentos de arquivo nos casos expressos em lei. E o 845 remete para aqueles artigos ali, a forma de realização desse procedimento, tá? Qual é a ideia desse meio de prova? Vamos supor que eu vá entrar com uma ação contra um sócio meu, ou eu estou vivendo isso lá no meu prédio, condomínio. Elegeram um síndico novo lá, que a única coisa que ele faz é ficar lá na academia do prédio malhando o dia inteiro, aí sai para correr, não resolve o problema de ninguém. E o pessoal agora resolveu entrar, fazer um abaixo-assinado lá, vão tentar tirar o cara. Tem 1 mês e meio que ele assumiu. E já vão falar em má gestão, porque o cara também está gastando dinheiro, o portão da garagem já não funciona mais, fica aberto, os dois ficam abertos. O circuito elétrico lá de câmera não funciona nada. E, enfim, só que toda a documentação da administração do prédio está em poder do cara. Como é que eu vou provar? Como é que nós já reunimos 127 assinaturas? Dá para fazer um litisconsórcio ativo aí, 127 condôminos, colocar ele no polo passivo. Como é que a gente vai provar a alegação de má gestão? Se todos os documentos estão em poder dele. Ou eu pego esse procedimento preparatório antes de ajuizar a ação e peço ao juiz que determine que ele apresente os documentos, ou eu entro com a ação, peço como meio de prova a produção dessa prova aqui, exibição de documentos, tá? Ou coisa. E aí, o procedimento vai ser basicamente o seguinte: tem duas situações, ou está em poder do réu ou está em poder de terceiro, né? O juiz vai determinar ao réu que apresente o documento ou a coisa em juízo. Vai dar o prazo e